Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o quinto domingo da Páscoa. E é importante então nos darmos conta de que a nossa união a Jesus pode ser comparada somente à que existe entre a videira e os ramos. Este é o mistério que celebramos em toda Eucaristia, mas de maneira especial neste quinto domingo da Páscoa. A liturgia é a celebração do mistério de Cristo em nós e da nossa vida no mistério de Cristo. Viver os mandamentos, sobretudo o mandamento do amor, é o principal compromisso que brota deste mistério. O Evangelho de hoje é a primeira parte do capítulo 15 do Evangelho de João, onde Jesus faz a comparação dele como a videira. Jesus vai insistir na vital comunicação que existe entre o tronco e os ramos, reforçada pelo uso do verbo permanecer. Ao mesmo tempo, Jesus apresenta a exigência de que os ramos deem frutos. Jesus utiliza uma imagem simples, muito conhecida para os ouvintes da época. Hoje Jesus renova seu apelo de permanecer em seu amor, a seiva boa que nos faz produzir abundantes frutos com a qualidade dele. Celebremos a Páscoa de Jesus, que acontece em todas as pessoas que realizam ações concretas a favor da vida, vencendo a exclusão, a discriminação e a morte. São os ramos, produtores dos frutos de Jesus, que estão aí no mundo de hoje. E o processo, vejam que esse processo de industrialização que a humanidade experimentou, que retirou o homem do campo e transformou, o transportou para a cidade, fazendo-o perder o contato com a terra. Além disso, o avanço da tecnologia se impôs de tal forma que a maioria das pessoas vive então desconectada da natureza, o que nos distancia muito das palavras do Evangelho de hoje. Videira, agricultor, ramos, frutos. Por isso, a única palavra que talvez nos ajude a compreender o ensinamento de Jesus no dia de hoje seja a palavra cultivo. Se a maior parte da humanidade, então, vive longe do lugar onde se cultivam plantas e se produzem frutos, ainda que dependa absolutamente do alimento para viver, todo ser humano é chamado a cultivar relações, sem as quais a sua vida se torna insuportavelmente solitária. Cultivar relações significa cultivar vínculos. Ao mencionar diversas vezes a palavra permanecer, Jesus nos convida a cultivar o vínculo que temos com Ele, pois sem tal vínculo nós nada podemos fazer. Como Ele nos diz, aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O problema é que permanecer é sempre uma atitude cada vez mais rara na vida moderna. As pessoas não permanecem mais por muito tempo no mesmo emprego, na mesma empresa, no mesmo relacionamento, na mesma cidade, na mesma igreja. No lugar de permanecer, entrou o desenraizar-se. Não se cria mais raízes, o que significa que não se cria mais vínculos profundos. Jesus deixa claro que sem vínculo profundo não existe fruto.
Se o galho não permanece vinculado ao trono da árvore, ao tronco da árvore, não recebe a seiva que procede do tronco e não consegue produzir fruto algum. Essa verdade deve nos fazer examinar as vezes da nossa vida que estão, tudo aquilo que são, muitas vezes que encontra-se sem vida, né? Nessas áreas da nossa existência que estão murchando, secando, morrendo, por descuido da nossa parte em relação ao cultivo. Quando não se cultiva um relacionamento, o mesmo perde o sentido, murcha, seca e não produz mais fruto. Isto é, não alimenta afetivamente as pessoas envolvidas naquele relacionamento. O cultivo do nosso relacionamento com Jesus passa por 4 coisas: vida de oração, contato diário com o Evangelho, comunhão com a Eucaristia e solidariedade com os necessitados, com os quais Jesus se identifica. Porém, não deveríamos cultivar essas atitudes unicamente visando o fruto, sobretudo se ele for material. Aí é a visão daquela chamada teologia da prosperidade. Como nos sentiríamos se percebêssemos que uma pessoa se vincula a nós não por amor, mas por interesse? Jesus conhece o ser humano por dentro. Ele sabe quais são as reais motivações que levam então uma pessoa a se vincular a ele. Se é por causa dele ou se por causa de algo que a pessoa espera conseguir dele. Ao se comparar ao tronco de uma árvore e ao nos comparar aos galhos da mesma, Jesus fala do Pai como um agricultor que executa 2 tarefas importantes: corta os galhos que nada produzem e poda aqueles que produzem para que produzam frutos melhores ainda. Cortar e jogar fora um galho que nada produz significa lembrar que quem não vive para servir não serve para viver. Em outras palavras, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nenhum ser humano deve viver como parasita. Então, o que dizer dessa geração que nasceu para ser servida? Ou o mais correto seria afirmar o que foi educado a ser servida, né? Que é a maioria, aquilo que nós temos nessa nova geração. A outra função do agricultor é podar os galhos que produzem frutos para que se tornem mais fortes, mais fecundos e seus frutos sejam melhores ainda. Toda poda causa dor na árvore. Isso está provado cientificamente. O Pai não tem receio em nos podar, em nos causar dor, quando aquela poda é necessária para o nosso crescimento, para nos tornar mais fecundos, melhores seres humanos e melhores cristãos. Como é que nós interpretamos essas podas? Elas são acolhidas com a confiança de que o Pai sabe o que está fazendo, ou se tornam causa de revolta da nossa parte para com Ele? O que o Pai hoje está querendo podar em nossa vida? Porque aquilo está sugando nossas energias, ou seja, nossas melhores energias, e tornando os nossos frutos doentes, fracos e insuficientes? De certa forma, cada um de nós é uma árvore que o divino agricultor plantou na terra para produzirmos o fruto da bondade, da justiça, da fraternidade, da vida e da esperança. Nós estamos frutificando aonde a mão do Pai nos plantou? Nossas raízes estão em Deus? Somos pessoas capazes de permanecer, de ter disciplina e constância na vida de oração, de meditação diária da Palavra de Deus,
de comunhão com Jesus na Eucaristia e na pessoa do próximo? Estamos correndo o risco de sermos cortados e jogados ao fogo por causa da nossa preguiça ou má vontade em fazer o bem de que somos capazes? Temos cultivado realmente diariamente os relacionamentos que são significativos para a nossa vida? Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, temos essa metáfora da videira e dos ramos, com a qual Jesus fala da sua união profunda com os que aderem a Ele, o amam e vivem as suas palavras. Videira e ramos não são duas coisas, mas uma só planta. Têm a mesma seiva, vivem a mesma vida, dão os mesmos frutos. Ceia, poderíamos dizer que é o contexto, a videira é o texto e o vinho, quase texto, que aludem justamente à Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu morarei nele e ele em mim, como está em João também. Seu pretexto é o Salmo 80, que relê a história de Israel a partir da metáfora de uma videira plantada por Deus com tanto amor e vigor que cobre toda a terra, mas que foi abandonada e devastada. Jesus é a videira e nós os ramos, cuja fecundidade, porém, depende da união com Ele, cumprindo os seus mandamentos. A fecundidade não é automática, é a fecundidade do amor que se concretiza na prática dos mandamentos de Jesus, sobretudo o seu mandamento maior, o mandamento do amor a Deus e ao próximo. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus no cenáculo com seus discípulos. Peço aquilo que quero: permanecer em Jesus, observando suas palavras e seu mandamento, amar os irmãos e irmãs, assim como Ele nos amou. E buscando tirar proveito, rumino, deixo ressoar em mim cada palavra do Senhor e as contemplo. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.